Tá. Esqueci de gravar a aula, mas agora já está gravando. Vamos lá. Continuando. O relato de experiência, ele deve seguir um modelo que está no AVA, né, com todos os detalhes de criação e execução do produto de vocês, além da descrição pessoal e da contribuição e aprendizado que vocês tiveram durante a participação do projeto. Então, aí que vai ser legal, porque vocês vão falar do depoimento de como realizar um projeto em meio à pandemia. Isso pode virar um artigo, isso pode ser publicado, vocês podem até ficar famosos e se sobressair durante uma questão negativa. Por isso que eu achei interessante aquele nome, inovar na dificuldade, porque é nesse momento que você tem que mostrar o seu potencial como administrador. É nesse momento que você vai dizer, olha, eu sou capaz de lidar com diversas situações, tá bom? Então, quem sabe esse trabalho faça tanto sucesso e traga muitos benefícios para a sua vida, não seja apenas um trabalho de disciplinas, seja também algo que beneficie você, tá bom? Porque eu vi já alunas, gente, isso é história real, que abriu um negócio por meio de um trabalho acadêmico. E ela foi aluna nossa do IFRO, tá? Hoje ela tem uma loja, e isso é muito legal. Quando você sai de dentro da sua graduação, do seu curso técnico, com ideias e objetivos e metas e colocando em prática, tá bom? Eu conheço histórias maravilhosas de pessoas que trabalhavam para os outros e depois que fizeram a administração abriram seu próprio negócio, tá? Hoje são microempreendedores, né? Por exemplo, o meu mecânico mesmo, ele fez administração porque ele falou, eu precisava cuidar do meu negócio, eu queria saber fazer a contabilidade do meu negócio. Então, ele estudou administração para poder abrir a oficina dele. E hoje a oficina dele é uma das melhores aqui de Porto Velho. E ele tem a sua autonomia, o seu sucesso, tá bom? Então, a gente tem que pensar positivo. Agora eu pergunto, alguma dúvida quanto à retificação, essas 3 etapas gerais aqui? A Crismila perguntou, esse relato vai ser individual ou feito pela dupla em conjunto? Esse relato vai ser em conjunto, tá bom, Crismila? Então, assim, se vocês fizerem dupla, vai ser em dupla. Se for individual, vai ser individual. Se for em trio, vai ser em trio, tá bom? O relato é um relato por produto. Por trabalho, por produto não, porque tem gente que pode repetir o produto do outro, tá bom? Como eu cheguei atrasada, eu queria saber o que a senhora falou no começo. Bom, eu estou falando da retificação do projeto. Então, por causa da pandemia, eu estou adaptando o projeto para que ele seja viável nesse contexto, tá? Então, essa parte aqui, que está agora aqui, são as 3 etapas que nós vamos trabalhar a partir de agora. A primeira etapa, praticamente, vocês já fizeram, né? A segunda etapa, muitos já fizeram. Agora a gente vai para a terceira etapa, que é o relato, tá bom? Essa Então, retificação vai valer só para a sua matéria ou para todos? vai valer para minha, para a matéria da Cássia, para a matéria do Willis, para a matéria da Andrea, e estamos averiguando a possibilidade da professora Denise também, tá bom? Ok. Mas tu tá só na minha, né, Andressa? E na da Cássia. Na da Cássia, então vale para das duas, tá bom? Então, Perfeito. o que vai mudar, o que a gente vai precisar mudar vai ser o final, que vai ser o relato, no caso, né? O relato, que era antes relatório, e agora vocês têm que adaptar o produto para a situação de pandemia. É isso. Esse que é a mudança maior, tá bom? E também a questão de que não é mais de 5 pessoas. Agora você tem que fazer ou em dupla, ou em trio, ou individual. Não, Tá bom? entendi. Eu só quero saber como é que eu vou fazer isso no âmbito que a gente está agora, entendeu? Como é que eu vou, Sim, entendeu? você vai fazer isso, que nem eu tô falando desde o início, vai ter que ser de forma remota. Então a gente vai trabalhar com a hipótese e com a teoria, a gente não vai trabalhar com a prática, tá bom? Lá tem a possibilidade prática de colocar. Cortou a fala? Tá, Renata, repetindo os professores. Cássia, Denise, Willis, Andréia e talvez professora Denise. A Denise ainda não está confirmada. Confirmado a Cássia, Willis, Andréia e eu, tá bom? Sobre a questão
Tá, a proposta é que vocês façam isso de forma hipotética, teórica, mas que, se possível, realizar em casa sozinho, fotografar e colocar no relatório. Por exemplo, se o produto de vocês for um bolo, vocês quiserem fazer um bolo, tira foto do bolo, tira foto do produto e publica no relato. Entendeu, Andressa? Sim. Aí, no caso, nós não queremos que vocês aglomerem, então tomem cuidado com isso, tá bom, gente? Quem não for possível fazer o produto, não precisa. Mas se puder fazer, maravilha, tá bom? Agora eu vou abrir aqui o relato para vocês. Vamos fechar aqui. Deixa eu tirar. Uhum. Achei. Então tá aqui. Deixa eu diminuir um pouquinho para vocês poderem visualizar melhor. Não consigo aqui. Pronto, acho que já dá. Deu para enxergar aí? Acho que é melhor aumentar, né? Muito pequena a letra. E agora, melhorou? Agora sim. Então vamos lá. Depois eu estou no chat aqui. O que é um relato de experiência? Vamos conversar sobre o que é um relato de experiência para vocês entenderem. E, boa noite. Isso aqui está no ambiente virtual, tá, gente? Então, depois, se vocês quiserem. Tô. Ah, tá. Agora tá escutando. Eu fiz uma pergunta ainda agora. Eu queria saber se o comercial que a gente ia fazer ainda tá de pé. A gente vai poder fazer. Não. Infelizmente, o comercial não. Só se vocês conseguirem gravar separado e depois juntar, mas eu acho muito, muito difícil. Então, eu acho que essa parte, infelizmente, não vai dar certo. Tá, gente? Mas se a gente quiser fazer, pode. Pode, mas não na situação de se juntarem para fazer. Se vocês quiserem tentar fazer de uma forma que vocês não precisem estar juntos, tá? Tem como fazer, tá bom? A gente tem programas aí que são facinhos de mexer, que editam. Cada um gravar na sua casa alguma parte, uma pessoa grava, outra junta, dá para fazer. E vocês podem fazer. Isso vai contribuir muito, vai deixar o trabalho de vocês muito rico, tá? Só então, que não é uma obrigação. Eu estava animada em fazer, né? Porque eu gosto muito dessa área. Então, já tinha planejado tudo, né? O roteiro e tudo, né? Ai, que legal. Mesmo a gente estando longe, dá para fazer as cenas, cada um grava as cenas. Olha aí. Como o meu pai, ele é cinegrafista e ele mexe com isso, eu vou pedir só para ele montar as cenas e tudo certo. Que show, então. Então, muito legal. Então, perfeito, tá bom? Aí, o que você pode fazer também? Você pode pegar essa propaganda, colocar na internet, num canal, e colocar o link de acesso no relato. Porque eu acho que seria bem legal fazer isso. Né? Aí pode colocar, né? E-mail de iTunes. Já peça seu pedido. Isso, exatamente. Essa é uma forma de propaganda. Então, vocês cumpririam a etapa 2, que é propaganda. Então, vocês já não precisariam fazer um folder de propaganda, que é a nossa proposta atual. Então, aí substituiria, no caso. Em vez de vocês fazer o folder, que eu estou propondo para todo mundo fazer, que é bem simples, né? Fazer o folder, vocês podem fazer essa propaganda em vídeo.
E todo mundo também que quiser e tiver como fazer, pode fazer. Só que quem não tiver como, pode fazer de uma forma mais simples, que é o folding, tá? Então, é uma imagem que vocês vão colocar lá à venda do produto de vocês, tá bem? Se vocês tiverem dificuldade para fazer isso, pode vir conversar comigo. Tem aplicativos, tá? Muito fáceis de mexer, que dá para fazer no celular. Então, é muito tranquilo para fazer. Então, vocês podem fazer juntos. E também, quem tem muita dificuldade para trabalhar com o aplicativo, pode fazer pelo PowerPoint, depois transformar em PDF, que ele vai virar um folder, tá bom? Que é para quem tem mais intimidade com o PowerPoint, é uma boa ideia, tá bem? Ok. Então, vamos lá. O que é um relato de experiência? O relato de experiência, gente, ele trata-se da apresentação de uma reflexão sucinta. O que significa reflexão sucinta? Curta. Você não vai escrever ali 80 páginas, não. Tem que ser bem curto mesmo. Um relato de experiência, a característica é ser curto, tá? A partir de uma organização estruturada pelo seu próprio formador, que precisa ter introdução, desenvolvimento e conclusão, no qual possa analisar aspectos que considerem significativos na evolução da sua prática docente. Aqui falou prática docente, mas porque ele está dando um exemplo que se fosse um relatório sobre a prática docente, tá? Mas no caso de vocês é sobre um produto, indicando os aspectos positivos e as dificuldades identificadas na organização e no desenvolvimento do trabalho, que eu coloquei da aula, mas é do trabalho. Os resultados e os outros elementos que julgar pertinentes. Acho que eu vou fazer essas mudanças aqui para vocês não ficarem confusos. O relato de experiência, de forma geral, deverá conter informações sobre o trabalho que foi realizado, conforme informações do planejamento que vocês fizeram e resultados alcançados, fazendo a relação entre teoria e prática. Quando vai valer a nota do projeto inovador? Calma, Andressa, eu podia falar disso. Então, o relato é isso, tá bom, gente? Tá confusa por quê, André? Não tem confusão nenhuma, tá muito simples, gente. Ó, cada matéria vale uma nota, tá bom? Eu não lembro quanto que vale na minha disciplina, mas tá lá no plano de ensino de vocês, tá bem? Vou dar uma olhada e vou mandar no grupo para vocês. Eu sei que da professora Andréia vale 15 pontos, tá? Do professor Williams eu não lembro, nem da professora Cássia, tá bom? Não, para com isso, Andressa. Desistir é para fracos, você é forte, tá bom? Nada de querer desistir, não. Você tem que pensar, que nem eu já falei aqui, que você chegou atrasado e não ouviu. Vocês têm que chegar no horário da aula, tá, gente? Finge que vocês estão em aula, como se estivessem indo para o campus, se isola numa parte da casa de vocês e tem aula. Professora, meu, não tem um lugar para me isolar. Tranca-se no banheiro. Vai pro banheiro, fica lá no banheiro trancado. Ah, alguém quer ir ao banheiro, sai rapidinho e volta, tá bom? Para vocês poderem acompanhar. Não tem nada difícil aqui. Tá muito mais fácil do que seria se fosse presencial, porque a gente resolveu facilitar para que vocês pudessem realizar esse trabalho de forma remota. Então tá bem fácil mesmo. A única coisa que vocês vão fazer é colocar uma hipótese do trabalho de vocês num papel. É isso que vocês vão fazer, tá bom? Aí tem algumas exigências dessa hipótese, que são essas que eu estou passando detalhadamente para vocês. Qual a estrutura desse relato de experiência? Esse relato ele tem que ter identificação, ele tem que ter introdução, desenvolvimento, conclusão e referências, tá bom? Qual a formação da estrutura de um relato, a formatação, desculpa, da estrutura de um relato de experiência? Vocês têm que formatar ele lá no Word de acordo com essas regras aqui, tá bom? Primeiro, o documento deve ser enviado para a gente, lá naquele ambiente virtual, naquele local de tarefa que eu mostrei para vocês. Ele deve ser enviado ou em Word e PDF, tá bom? Word e PDF. Porque o Word eu vou poder escrever minhas anotações, e PDF não desconfigura.
Então, se tiver alguma coisa desconfigurada, eu vou dar uma olhada no PDF e falar, ela não fez isso, foi provavelmente na hora de enviar que aconteceu isso, tá bom? Por isso que a gente pede esses dois formatos. Página 4, normal, formato uma coluna, normal, igual está escrito esse modelo aqui, tá bom? Margem esquerda e direita 3, margem superior e inferior 2,5. Isso daqui são normas de formatação de projeto. Isso aqui é básico. Todo mundo vai fazer isso quando fizer o seu relatório de estágio, quando fizer qualquer coisa, vai ter essas norminhas aqui, que são chatinhas, mas que rapidinho você faz. Tipo de letra, Arial, tá? Arial, que vai ser o tipo de letra para vocês escreverem. Vocês têm que seguir as normas da BNT, tá? As figuras, caso tenha, caso vocês coloquem figuras, elas devem estar centralizadas no meio da página, tá bom? A partir da introdução, você tem que paginar, você tem que colocar as páginas também lá no seu relatório. E as referências bibliográficas devem seguir as normas da BNT. Aí eu coloquei para vocês para facilitar muito a vida de vocês, porque eu sou uma pessoa muito boa, eu vou ser muito abençoada por Deus, por tudo isso, tá bom? Eu fiz aqui um modelo direitinho de como tem que ser. Vou distanciar para vocês verem. E vocês só vão precisar baixar, apagar e escrever o nomezinho de vocês, entendeu? Muito fácil, muito fácil. Eu vou colocar esse modelo em Word lá na página. Eu ainda não coloquei, mas eu vou colocar. Hoje mesmo eu vou colocar. Ele está em PDF por enquanto, mas eu vou colocar em Word para vocês. Como que vai acontecer? Na primeira etapa, que é a identificação, vocês têm que colocar o nome dos integrantes da equipe aqui em cima, certo? Vocês vão colocar o nome aqui em cima. Aí depois vocês vão colocar relato de experiência, projeto ID, vai continuar esse título, tá bom? E aí vocês vão escrever. Este relato será apresentado para a disciplina. Aí vocês colocam o nome da disciplina, tá bom? Ó, PP, ministrada pela professora Andressa Viana, com o resultado do projeto de ensino Inovação na Dificuldade, ID. Eu acho que o nome da disciplina do projeto é Inovar na Dificuldade, né? Não é Inovação na Dificuldade, não. Então tem que mudar isso aqui. Inovar na Dificuldade, tá bom? Então, essa é a capa de vocês, tá? Essa é a identificação de vocês. Aí tem aqui, ó, Porto Velho, Rondônia, 2020. É só isso, tá bom? Professora, eu posso escrever bem grande, assim, trabalho? Não, não pode, tá? Essa daqui é a contracapa das normas da BNT. Então, você vai continuar usando essas normas da BNT, tá bom? Que mais? Alguma dúvida sobre a capa, gente? Tá tudo ok na capa? Tem alguma coisa que vocês não entenderam? Esse relato aí de experiência vai ser como se fosse igual o relatório de estágio? Bem parecido com o relatório de estágio, só que ele é bem mais simples. O relatório de estágio é bem mais amplo. Esse daqui é bem mais simples, vai ser bem mais fácil, tá bom? Ok. A Alessandra, peraí, deixa eu ver o que a Alessandra falou. Mana, desisti. Não é eu que ainda não fiz nenhuma tarefa, perdi a maioria das atividades, mas ainda estou tentando não afundar. Calma, Alessandra. A Alessandra saiu, gente? Senhora, minha internet tá uma bosta, tá? Eu tô no celular, eu tô aqui, meu Deus do céu. Alessandra, tenta depois entrar no ambiente virtual, baixar tudo, ler tudo. Se você ficar com dúvida, você conversa comigo no WhatsApp, tá bom? Tá, eu tô Calma. tentando me Tentando aí. familiarizar ao curso, né? Que é tentar saber de fato, o que é cada coisa que a gente está estudando. É isso que eu tô tentando aprender, né? Acho Gente, eu vou que falar uma coisa no geral para vocês que vai ajudar. O processo de aprendizagem, nós não podemos falar que é processo de aprendizado. A gente tem que sempre falar aprendizagem, sabe por quê? Porque a gente nunca vai deixar de aprender. Nunca. A gente sempre vai ter o que aprender. E nunca vai ser fácil, sempre vai ser muito difícil.
Todos nós sofremos. Às vezes, quando eu era só aluna e não era professora, eu olhava para os meus professores e pensava assim, queria ter a mente desse cara, queria ter a mente dessa mulher. Porque eu era fascinada, eu achava eles tão inteligentes que eu queria ser um pouco inteligente igual eles, sabe? E hoje eu vejo que tem como ser, se você estudar, se você se dedicar, se você não desistir. Não é fácil, é muito difícil, tá bom? Porque a gente sempre vai ter o que aprender. É um processo de aprendizagem, é infinito, não é aprendizado parado, é aprendizagem. Tem gente que brinca que até para morrer a gente tem que aprender, porque a gente nunca morreu, né? Então a gente vai sempre ter que aprender alguma coisa. Então eu falo para vocês que no final, quando você consegue, que você olha para trás e vê que tudo que você fez, tudo que você batalhou, você conseguiu chegar ao fim, é uma satisfação inenarrável. É uma satisfação que eu não tenho palavras para descrever, de verdade. Porque eu falo que a escrita é um filho pra gente, a escrita é um filho, porque ela dá muito trabalho, sabe? Ela dá muito trabalho. Então, quando você termina uma escrita, que você olha para ela e fala, nossa, eu pari isso, né? Eu tive esse filho é meu, e olha que lindo que ele tá. E às vezes ele gera até frutos, você pode publicar, você pode até ganhar dinheiro com essa escrita. Então, pensem assim, que não é fácil ter um filho, não é fácil gerar um filho, mas ele pode lhe dar muitas alegrias, tá bom? Vamos continuar falando sobre o relato e como escrever esse relato. Não desista, tá bom? Nome. Oi, pode falar. Sobre a capa, tipo assim, eu vou abaixar esse modelo, mas eu tenho que, essa imagem aí no canto de cima aí, é obrigatório acompanhar, não, tipo assim, como for a minha capa mesmo. Essa imagem aqui, né? Ó, essa daqui é o cabeçalho, tá? Que tem o Instituto Federal, relato de experiência e a imagem do projeto. Ele é obrigatório no relato, sim. E quando vocês baixarem, já vai estar lá. Então, vocês vão baixar o modelo para preencher, já vai estar lá. Então, vocês não vão se preocupar em colocar isso, não. Tá bom? Então, já vai estar lá, Rock. É o Rock, né? Tô me sentindo aquelas jornalistas que falam e tem que ficar esperando um tempão para a pessoa responder. É câmbio, né? É tipo isso. Rock? É isso mesmo, professor, tirou minha dúvida. Tá bom, tá bom. Então pronto, vocês vão Obrigado. baixar, já vai estar lá já. Então eu vou passar Professora, aqui. Pode falar. dia 17 é certeza a gente voltar às aulas ou não? É só uma Não é previsão. certeza, é só uma previsão. Infelizmente não é certeza, tá bom? Então vamos lá. A introdução. Como é que eu vou fazer a minha introdução? A introdução deve fazer uma contextualização do desenvolvimento do seu trabalho. É aqui que você vai contextualizar o seu trabalho. Apresentar a problemática, desenvolver uma alternativa viável para a situação de pandemia. Você vai dizer, o seguinte produto, tarará, tarará, desta forma estamos trabalhando da seguinte maneira para que seja viável na situação de pandemia. Você vai explicar a problemática, tá bom? Devendo conter as seguintes partes, deve conter lá o seu objetivo, tá? O objetivo do seu produto, tá? Com verbos no infinitivo, identificar o que se espera alcançar com a pesquisa, deve-se apresentar um objeto geral abrangente e, caso necessário, mais 3 objetivos específicos que devem ser ligados com o geral. Então, vamos lá. Você vai colocar o objetivo geral lá, né? Qual é o meu objetivo geral da minha proposta? Venda de produtos descartáveis. Sei lá, venda de produtos descartáveis. Esse é meu objetivo geral. Com meus objetivos específicos, adaptar a venda do produto dentro da pandemia, né? Conseguir viabilizar a produção do produto sem
conter aglomeração, enfim, é isso, tá bom? Esses são os específicos. A problematização, que é discutir sobre o mercado que o produto está inserido, associando a forma como ele será viabilizado. Como é que está o mercado desse produto, no geral? Agora, como é que vai ficar esse mercado dentro da pandemia? Tá bom? Justificativa. Tem alguns produtos, por exemplo, que tiveram uma caída enorme. Agora, teve produtos que subiram dentro da economia, como, por exemplo, os produtos de alimentação, alimentícios. Os alimentícios, né, super estão em altas, porque as pessoas estão consumindo mais. Estão em casa, né? Justificativa. Expor o alcance e a importância desse trabalho para a sua formação acadêmica. Aqui você vai dizer, isso aqui, gente, é em forma resumida, no máximo 3 linhas, um parágrafo cada um, tá bom? É resumido, porque aqui é a introdução de vocês. A introdução, ela deve ser sintética, contendo no máximo uma página. Então, é no máximo uma página de introdução, tá bom? Aí depois você vai lá para o desenvolvimento. No desenvolvimento, você deve apresentar a metodologia. Gente, eu peço licença para vocês um minuto, porque tem alguém me chamando muito aqui no portão. E eu estou até preocupada. Voltei, gente. Voltei. Eu tô parecendo aquele meme do pessoal que chega no portão e fala: eu tô isolada, não me visita, eu tô isolada. É difícil, as pessoas não entendem, a família ainda fica com raiva se você falar que ia ficar isolada. Enfim. Desenvolvimento. Nessa parte, né, deve ser escrita a metodologia do seu trabalho. O que é a metodologia do seu trabalho? É de que forma você fez para desenvolver esse produto. Como também o processo, a metodologia do trabalho é de que forma você fez para dividir a equipe, para dividir a produção, como você dividiu a produção do relato, tudo isso, as etapas do processo. Como também o desenvolvimento do produto, que aí você vai explicar como é que você fez o produto e tudo mais. De forma embasada, o que isso significa? Deve se associar a escrita do trabalho com suportes teóricos. Para isso, as seguintes partes são fundamentais. Então, assim, você precisa colocar referencial teórico, porque é isso que vai dar a base para o trabalho de vocês. Professor, agora ferrou, que eu não sei nenhum referencial teórico. Não se preocupem, amanhã, na aula do professor Willis, ele vai passar para vocês umas instruções para referenciação, tá bom? Então, amanhã ele vai falar com vocês sobre isso, para ajudar vocês nesse desenvolvimento do trabalho de vocês, tá bom? Então, amanhã ele vai dar continuidade, explicar mais, conversar mais sobre o relato de experiência com vocês, focando nessa parte de referencial teórico. Então, não percam essa aula, porque essa aula vai ser muito importante para a escrita do relatório de vocês. Tá bom? Avisem os colegas que faltaram a minha aula também, para não perderem essas aulas, tá bom? Então, lá no desenvolvimento, você precisa pontuar o seguinte: primeiro, o referencial teórico.
Você pode colocar ele separado, ou você pode associar ele dentro do seu desenvolvimento, ligando ele ao que você está explicando, tá? Então, por exemplo, deve-se para, eu estou dando um exemplo fútil, tá, gente? Mas vamos lá. Deve-se para crescer o bolo, colocar fermento, de acordo com Ana Maria Braga, que é o meu referencial teórico, tá bom? Então, vocês vão estar associando o conteúdo, a como vocês fazem o produto com o referencial, tá bom? A segunda coisa que deve ter no desenvolvimento é a metodologia, certo? É a parte na qual deve constar a descrição minuciosa de como ocorreu o trabalho e as percepções desenvolvidas em torno dele. A parte onde irá apresentar de que forma foi organizada a equipe para desenvolver o processo. Então, vejam bem, isso daqui não pode faltar no desenvolvimento de vocês, A, B, C. C, relato discursivo. Nesta parte, você deve conter as expressões pessoais da equipe, resultados e contribuições acerca da vivência, os pontos negativos e pontos positivos. Gente, tem pontos negativos, então vocês vão precisar elencar. Nada é um mar de rosa, tá bom? Considere um momento de reflexão sobre tudo que você realizou durante o projeto. Vocês podem até colocar aí um ponto negativo, a mudança do projeto, que teve que ser adaptado, mas aí o ponto positivo, que em meio a essa mudança, também foi positivo, vocês terem a experiência de lidar com um problema tão grande, para vocês estarem preparados para lidarem com isso depois, posteriormente, tá bom? Conclusão. Na conclusão, nesta parte, deve-se finalizar o trabalho com os agradecimentos e conclusões finais do seu trabalho. Retome os objetivos e conclua verificando se eles foram alcançados. Aí você vai ver se os seus objetivos gerais e específicos foram alcançados, se você conseguiu alcançar esse seu objetivo, tá bom? Aí aqui, por último, as referências. Nas referências, você deve apresentar tudo o que for referenciado. Mas, professor, para escrever isso aqui, pensei em um cara, mas você colocou lá no texto? Não, então não coloque ele nas referências. Você só vai colocar eles na referência se você citou ele dentro do seu texto, tá bom? Aí aqui tem, uns exemplos de como você vai colocar. Aqui no caso de livros, né? Aqui no caso de revista e aqui no caso de site. Se você procurou em site, o site é assim, tá bom? É desse jeitinho. Primeiro você coloca aqui, eu vou dar uma aula só sobre referência. Pode ser? Vou dar uma aula só sobre referência com vocês, para vocês aprenderem a fazer referência. O que vocês acham? Gostam da ideia? Moçada? Sim, a Isabel gostou. Citação, vocês já estão craque, né? Citação. Citação tá todo mundo craque já. Quando for fazer citação no relato, já sabe. Agora, referência eu vou ensinar para vocês, vou marcar uma aula, tá bom? Só eu que não, que eu perdi a atividade de citação. Poxa, mulher. Eu tava lendo aquele tanto de texto, lendo, quando eu fui ver, já tinha passado do prazo de responder lá. Mas eu vou aumentar o prazo, tá, gente? Eu ainda não vi, mas eu vou aumentar. Que bom que tu falou. Vou aumentar para tu poder ir lá. Tá. Mãe, mamãe tá Que ocupada. menina linda que tá falando aí, gente. Aqui. A voz de criança é sempre muito fofa, né? Então tá, gente, era isso que eu queria falar para vocês. E aí eu vou agora organizar direitinho essas coisas que eu falei, citação não tô craque. Eita, Andressa. Mas dá para desenrolar. Mas aí eu vou fazer o seguinte, na aula de referências, eu dou uma revisão em citação, tá bom? Que aí vocês podem rever, né, relembrar um pouco, tá bom? E para quem não viu, vai poder ver, tá bom? E aí a gente dá mais ênfase nas referências, mas dá uma lembrada nas citações. Fechou? Pode ser assim? Beleza. Fechou, então. Então tá bom. Agora vocês já sabem o que vocês têm que fazer, né? Vocês precisam rever o produto de vocês,
dividir a equipe de forma diferente, que agora vai ser em trio, dupla ou individual, e mão na massa para escrever o relato, tá bom? Vou postar agora o relato em Word, e aí vocês já podem baixar e já começarem a escrever, tá bom? O relato é individual, né? Não, é em equipe, tá bom? Se tu tiver com alguém, aí você pode fazer o relato e com alguém. Agora, se você tiver individual, aí você faz sozinha, tá bom? É para Professora, enviar no AVA? Só uma pessoa envia? Isso, só uma pessoa envia, tá bom? Que aí vai ter o Beleza. nome de todo mundo lá na capa. Professora, só sobre a marca. As duas duplas podem utilizar a mesma? Sim, Isabel, as duas duplas podem utilizar a mesma marca, tá bom? Pode utilizar a mesma marca. Só que seria legal se mudasse, sabe? Seria legal, eu tô falando isso porque vocês seriam concorrentes, sabe? Então seria legal se mudasse, ficaria Mas melhor. se, professora, mas se mudar vai dar mais trabalho, né? Porque teria que começar, tipo, do zero para poder eu ter o que argumentar. No... Porque no caso o produto vai ser o mesmo, né? Vocês vão poder ter o mesmo. Ela tá falando de marca, no caso, a logomarca, não é isso, Isabel? É disso que você tá falando? Isso. Ah, A tá. logo- mas a gente Entendi agora. pode usar. Eu acho que pode usar o mesmo, só falar que é da mesma empresa, é da mesma família. Só que uma é no bairro e a outra é em outro bairro. É a mesma empresa, é franqueado. Então, franqueado é Ô, ótimo, né? Vocês podem tentar fazer filial. Eu não conversei isso com os professores, eu teria que conversar com eles primeiro. Mas eu vou conversar com eles com a possibilidade de apresentar filiais. Aí vocês acrescentam na marca, na logomarca, o estado da filial. Pode ser uma maneira para quem já fez essa logomarca e não quer abrir mão dela, tá bom? Ai, vai ficar muito bom. fechou. Para quem não fez ainda, façam diferentes, tá bom? Para quem não fez ainda, porque eu sei que tem gente que ainda nem fez. Então, por favor. E nós sabemos quem são. Não tentem nos enganar. Eu vou conversar com o professor Willis para ver direitinho, com a professora Cássia e a professora Andréia. E aí amanhã o professor Willis já dá esse retorno para vocês, tá bom? Então, boa noite, tá bom? Vão estudar, nada de assistir Big Brother Brasil, tá? Vão estudar. Oh, Deus, nem assiste essas coisas. Aqui é galinha pitadinha, é Peppa, é tudo. Né? Pior que as crianças tomam conta mesmo. Tá bom, gente. Boa noite. Até a próxima. Beijo. Até. Tchau, professora. Até. Boa noite, professora. Tá chovendo muito. Tá relampeando. Vou desligar aqui. Boa noite. Tá bom. Tchau. Boa noite.